Bom, conforme nós vimos na nossa aula passada, a Seguridade Social ela é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar direitos de saúde, previdência e assistência social. Portanto, conforme nós vimos, a Previdência Social é parte da Seguridade Social. No artigo 201 da Constituição Federal, vocês encontram as disposições relativas à Previdência Social, ao regime geral de Previdência Social. Diz o artigo 201, tá, que nós vamos examinar depois com mais detalhes, que a Previdência Social ela será organizada sob a forma de regime geral, regime esse de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então, Previdência Social exige, para a gente entendê-la como instituída na forma como a conhecemos hoje, que o indivíduo, ao exercer atividade remunerada, ele se filie automática e obrigatoriamente à Previdência. Então, a filiação é obrigatória e a Previdência Social, ela é uma das formas de proteção social e ela é contributiva, diferentemente da assistência social e da saúde. E também, deve-se observar no âmbito da Previdência Social critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e a Previdência vai atender, nos termos da lei, a cobertura dos riscos que aí estão apresentados. Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Então, quando o indivíduo se encontra desempregado de forma involuntária, ele vai fazer jus ao seguro-desemprego. E esse risco social, desemprego involuntário, determina proteção por parte da Previdência Social. Lembrem-se que a Previdência ela garante renda que vai substituir a renda do segurado quando este não consegue obtê-la por conta de sua atividade remunerada por conta do seu trabalho. Também a Previdência garante salário família e o auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda e também temos a garantia de pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge, companheiro, cônjuge ou companheiro e aos dependentes. Bom, depois a gente vai examinar mais. O que eu quero que vocês vejam aqui nesse momento é que, conforme eu disse, a Previdência Social, ela se organiza sob a forma de regime geral, de filiação obrigatória, também, de caráter contributivo e deve obedecer a critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Bom, na Lei 8.213, nós temos no seu artigo 1º que a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários, quem são os beneficiários, os segurados e seus dependentes, meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, agora é tempo de contribuição. Nós vamos depois comentar de novo esse artigo. Encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. A gente volta nesse artigo. Muito bem, então aqui nós encerramos, Também trouxe o artigo 5º, do Regulamento da Previdência, que fala exatamente tal qual está lá na Constituição. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a todos esses riscos sociais, eventos, contingências sociais. Aqui nós encerramos essa leitura dos artigos, esse exame dos artigos 194 da Constituição Federal, que trata de seguridade, 201 da Constituição, que trata de previdência, o artigo 1º da Lei 8.213 e o artigo 5º. A gente vai voltar nesses artigos depois com mais calma. Eu vou agora, mudar o nosso slide e nós vamos, então,
de novo, dar uma organizada naquilo que nós vamos ter que estudar. Só um instantinho que eu vou aqui atrás da nossa outra aula. Vamos ver aqui se eu consigo. Aula 2. Aula 2 foi? Pronto. Bom, então vamos aqui ao nosso... Só um instantinho, voltando. Tá? Nós vamos então retomar o que nós vimos na primeira aula, só que agora eu vou mostrar a ordem de apresentação daqueles diplomas legais que eu apontei na primeira aula. Então, esse curso, conforme nós conversamos, é para ser um curso completo de legislação previdenciária, tá? Então, nesse curso completo, nós vamos iniciar os nossos estudos, tá? A partir da Constituição Federal, artigo 201, né, artigo 194, né, que trata, nós já vimos aqui, né, Previdência Social, Seguridade Social. Vamos, né, comentar a Lei 8.213 de 1991, artigo por artigo, e sempre vai acontecer o seguinte: eu vou comentar um dispositivo da Lei 8.213 que trata, por exemplo, de segurado facultativo. Na sequência, eu também vou buscar no regulamento da Previdência Social as disposições ali contidas sobre segurado facultativo. E ainda, na sequência, eu vou buscar na Instrução Normativa número 45, o que ela traz sobre segurado facultativo, ok? Então, a ordem vai ser essa: examina-se a Lei 8.213, examina-se o regulamento no que ele trata da mesma matéria e a Instrução Normativa número 45. Às vezes é possível de acontecer que numa mesma aula eu consiga inserir os dispositivos da Lei 8.213, do regulamento e da instrução. Às vezes não, eu tenho que separar. A lei vem num, o regulamento e a instrução normativa vem em outra aula, tá? Então, vamos lá. Para a gente estudar a Lei 8.213, tá? Que trata de benefícios, a Lei 8.213 é a Lei Orgânica da Previdência Social, também referenciada como Plano de Benefícios da Previdência Social. Eu vou ter que examinar alterações que foram trazidas especificamente pela Lei 9876, então eu vou estar sempre apontando disposições da Lei 9876. Ela é uma lei importante. Depois da primeira reforma da Previdência, através da Emenda Constitucional número 20, nós tivemos, né, quase um ano depois, essa Lei 9876, que é a lei que cria o fator previdenciário, muda completamente o cálculo dos benefícios previdenciários. Então, eu preciso estar sempre de olho nessa Lei 9876. Vocês nunca vão esquecer dela, porque a numeração é 9876. Não explodiu, mas criou o fator previdenciário. É a lei bomba que cria o fator previdenciário. Então, temos ainda a Lei 10.666. Essa lei é importante, ela estende o direito à aposentadoria especial a segurados que até então não tinham essa garantia. A Lei Complementar 142 é a que regulamenta o direito à aposentadoria especial das pessoas com deficiência. Segurados que sejam, né, portadores de deficiência vão ter direito à aposentadoria especial, e isso foi regulamentado agora em 2013. Bom, aí eu vou ter que trabalhar na sequência com a parte de custeio, financiamento da Seguridade e, dentro do financiamento da Seguridade, obviamente, financiamento da Previdência Social. Então, aí eu vou me ocupar dos artigos 194 e 195, tá? Da Lei 8.212, a Lei 8.212 é a Lei Orgânica da Seguridade, também chamada de Plano de Custeio da Seguridade Social. Então, quando eu estiver apresentando para vocês os artigos da Lei 8.212, um a um, eu vou ter que puxar também as disposições do Regulamento da Previdência e da Instrução Normativa 971 da Receita Federal, que é a instrução normativa que traz também, né, disposições importantes sobre custeio. Na verdade, o regulamento não muda o que está na lei, a instrução normativa não muda o que está no regulamento nem na lei.
a função do regulamento é detalhar a Lei 8.212 e a Instrução Normativa 971 é detalhar mais ainda o regulamento e a Lei 8.212. A grande diferença é o seguinte, é que o regulamento, ele regulamenta a Lei 8.212, a Lei 8.213, mas também vai regulamentar a Lei 10.666, por exemplo. Então, o regulamento acaba regulamentando, tá, disposições que estão em outros dispositivos que tratam de previdência e que disposições essas não foram incluídas nem na Lei 8.212, nem na Lei 8.213. Bom, aí, né, para tratar de custeio, eu vou encontrar disposições importantes na Lei 10.666, na Lei Complementar 123, que trata, né, na verdade, ela trata do Simples Nacional, mas é também o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Também temos a Lei 12.101, que é a que trata de isenção de contribuições destinadas à Seguridade. No passado, tratava de isenção de contribuições destinadas à Seguridade o artigo 55 da Lei 8.212. Esse artigo foi revogado. Hoje nós temos essa lei aqui, lei, né, número 12.101 de 2009, tratando da isenção. Então, nós vamos conversar sobre ela também. E a Lei 12.546, que iniciou essa nova etapa bastante forte de desoneração da folha de pagamento. Então, nós vamos ter que examinar essa lei, todas as suas alterações. Então, eu diria o seguinte, que a primeira parte do roteiro, tá, que trata de benefícios, ela é extremamente importante para quem vai fazer a prova do INSS. A segunda parte, para quem vai fazer a prova da Receita. Quando eu trato de Lei 8.212, de custeio, é a prova da Receita. Quem vai fazer para delegado da Polícia Federal precisa olhar as duas partes. Entretanto, quem vai fazer para delegado não precisa se preocupar com aquelas disposições mais detalhadas de instruções normativas. Vamos lá. Então, curso completo de legislação previdenciária, a gente precisa começar a conversar a partir da Constituição Federal, exatamente daquele artigo 201. Vocês em casa devem também cuidar da leitura do artigo 6º a artigo 7º da Constituição Federal de imediato. Por que eu não estou tratando deles de imediato? Porque quando eu for apresentar os benefícios, particularmente, eu vou puxar o artigo 7º, tá, da Constituição, né, para dizer, olha, tá vendo? O direito a salário e família está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 7º, tá? Garantia de salário e família para o trabalhador de baixa renda. O direito, né, a salário e maternidade também. Então, eu puxo o dispositivo constitucional lá do artigo 7º, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 201 da Constituição Federal. Esse artigo nos diz o seguinte, que a Previdência Social ela será organizada sob a forma de regime geral, de filiação obrigatória, de caráter contributivo e deverá obedecer a critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O equilíbrio financeiro é um equilíbrio dentro de um período estabelecido de tempo. Então, quando eu falo no ano de 2013, confrontadas as receitas e as despesas do regime geral de previdência, eu tenho que ter um equilíbrio financeiro. Um equilíbrio financeiro é também um equilíbrio que a gente pode dizer que é orçamentário. Eu tenho aí um empate, as contas da Previdência elas estão empatando. O que eu tenho de arrecadação é suficiente para pagar os compromissos do ano de 2013. Se isso acontece, eu estou encontrando o regime geral numa situação de equilíbrio financeiro. O equilíbrio atuarial, ele é um equilíbrio que precisa ser projetado no tempo, porque o equilíbrio atuarial exige que não apenas as despesas, as receitas, né, de um determinado período sejam suficientes para pagar os benefícios, como também que no futuro aquelas pessoas que passaram sua vida contribuindo tenham acesso ao benefício. Também aquelas pessoas que começam a contribuir e adoeçam, né, repentinamente, um segurado adoece, ele tem direito a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ou morre, tem que deixar a pensão por morte para a família. Então, eu preciso
que se tenha, tá, uma previsão desses compromissos projetados no tempo, para que os recursos também projetados no tempo sejam suficientes para honrar o pagamento desses benefícios. Então, no caso do equilíbrio atuarial, é necessário que a Previdência se preocupe com o indivíduo desde que ele inicia as suas contribuições. Porque um dia esse indivíduo vai bater a porta da Previdência em busca de um benefício. Seja um benefício não programado, como é o caso de um auxílio-doença, seja um benefício programado, como é o caso de uma aposentadoria por idade, tá? Então, a Previdência, ela vai proporcionar cobertura para eventos de doença, né? Então, a pessoa adoece, não pode trabalhar, tem auxílio-doença, fica inválida, essa pessoa vai ter aposentadoria por invalidez. No caso de morte do segurado, o que existe é a garantia que está lá no inciso 5º, de pensão por morte. A morte do segurado não gera outro benefício que não a pensão por morte para os seus dependentes. Idade avançada vai ter, né, o segurado direito à aposentadoria por idade, obviamente que cumprindo sempre a carência quando exigida na lei. Também a Previdência garante salário maternidade à gestante por ocasião do parto, também em situações de aborto não criminoso, e também garante o salário maternidade para a mãe adotante. Também a Previdência garante o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, mas devemos lembrar aqui que o seguro-desemprego é benefício previdenciário, sim, mas é o único benefício previdenciário que não é administrado, que não é pago pelo regime geral de previdência do INSS. Então, se na prova de vocês aparecer seguro-desemprego é um benefício previdenciário, ou a Previdência garante, né, a Previdência Social garante seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário, isso é verdade. Agora, vocês não vão aceitar dizer que o regime geral de previdência, que é esse regime administrado pelo Ministério da Previdência, que é operacionalizado pela autarquia chamada INSS, que o regime geral vai garantir o seguro-desemprego. Aí não, tá? O salário família para o segurado de baixa renda em razão dos dependentes, né? E o auxílio reclusão é para os dependentes do segurado de baixa renda. E ainda, como vimos, a Previdência Social vai garantir a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge, companheiro e também aos demais dependentes, tá certo? E observado o disposto no parágrafo 2º que nós vamos ver na sequência. Então, os riscos sociais que desencadeiam a proteção previdenciária, conforme previstos constitucionalmente, são a doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, encargos familiares do segurado de baixa renda, reclusão do segurado de baixa renda. E sabemos também que o desemprego involuntário desencadeia o direito ao seguro-desemprego, fazendo a ressalva de que o INSS não paga seguro-desemprego. Seguro-desemprego está sob a responsabilidade de outra área do governo, ainda que seja um benefício previdenciário. Muito bem. Lá, né, na Constituição Federal, eu até disse que ia ver depois, acabei trazendo logo aqui. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Ah, Cecília, por que você trouxe logo o salário família agora? Porque lá atrás, quando a gente viu ali no artigo 201, nós vimos o seguinte, que a Constituição prevê salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, e eu insisto em dizer para vocês que salário família é para o segurado de baixa renda e o auxílio reclusão é para o dependente do segurado de baixa renda, tá? Não é isso que o texto nos diz aqui, não é? Tá? Poxa vida, eu estou brigando com o texto da Constituição, mas é que a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, nos diz o seguinte, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, direitos dos trabalhadores, tá? Urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Salário família pago em razão do
do trabalhador. Então, o salário família, minha gente, ele é devido ao trabalhador, tá? Em razão do dependente. Então, são direitos dos trabalhadores, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. E a lei vai nos explicar de forma clara, expressa, que salário família é benefício do segurado de baixa renda. Muito bem, vamos lá. Então, o artigo 201, voltamos para o artigo 201, no seu parágrafo 1º, nos diz que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência. Poderia ter usado muito bem a concessão de aposentadoria aos segurados, que a aposentadoria é benefício de segurados, tá? Então, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral. Então, ele nos diz aqui, esse dispositivo, que eu não posso tratar diferentemente os segurados, exigindo um grupo de requisitos de um, grupo de requisitos de outros, a não ser nos casos aí ressalvados. Então, eu tenho situações que são ressalvadas aqui, tá? Que são situações de trabalhadores que exercem sua atividade sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física. Ou seja, são trabalhadores que exercem atividade com exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física e também, tá, as pessoas com deficiência. Então, eu não posso tratar com os segurados na hora de aposentá-los, exigindo deles requisitos diferenciados, usando critérios diferenciados, exceto nos casos daqueles trabalhadores que vêm até a Previdência e provam que exerceram atividade sob condições especiais que prejudicassem a sua saúde ou a sua integridade física, ou então são aqueles segurados que são pessoas com deficiência. Aí sim eu posso conceder a eles a aposentadoria, que eu digo que é a aposentadoria especial. Tá? No caso de quem trabalha com exposição a agente nocivo, nós temos o período diminuído para 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. No caso das pessoas com deficiência, segurados, que sejam portadores de deficiência, eu vou ter uma lei complementar novinha desse ano, que nós vamos apresentá-la em detalhe. A depender do grau de deficiência, você passa a ter uma redução maior ou menor no tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria. Viu? E vejam que aqui os requisitos para essa aposentadoria especial têm que ser definidos em lei complementar. Tá? Então, eu espero que o INSS esteja aposentando as pessoas que estão expostas a agentes nocivos com base em lei complementar. Eu espero que os portadores de deficiência estejam sendo aposentados com base em lei complementar. Então, é isso que diz a Constituição. Para os portadores de deficiência, para as pessoas com deficiência, esse ano, finalmente, 2013, sai a lei complementar, que é a lei complementar 142 de 2013, tratando do direito à aposentadoria especial para pessoas com deficiência, tá? Segurados que tenham deficiência. Agora, no caso do trabalhador que ele exerce atividade sob condições especiais, com exposição a agente nocivo à saúde e à integridade física, ou à integridade física, não tem lei complementar. E aí? O INSS todo dia aposenta especial, o trabalhador chega lá com seu perfil profissiográfico, prova que exerceu atividade sob condições especiais durante 15, 20 ou 25 anos, a depender do caso, e o INSS aposenta, e eu digo para vocês que não tem lei complementar. Então, estaria o INSS todo dia ofendendo a Constituição ao conceder a aposentadoria especial para essas pessoas sem que exista lei complementar para regular essa matéria? Não, tá? No caso da aposentadoria especial, tá? Nós temos aqui, vamos ver se eu trouxe, tá? A emenda constitucional número 20 dizendo o seguinte: foi a emenda constitucional número 20 que deu aquela redação que a gente viu no parágrafo 1º lá do artigo 201. E essa emenda diz o seguinte: até que lei complementar a que se refere o artigo 201, parágrafo 1º da Constituição seja publicada, permanece em vigor o disposto nos artigos 57 e 58 da Lei 8.203, de 24 de julho de 91,
na redação vigente à data da publicação desta emenda. Então, significa dizer que a emenda constitucional número 20, ao reformar a Constituição, exigiu que, para aposentar especial, um indivíduo, seja a pessoa com deficiência, seja aquele que tem, exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, precisava ter uma lei complementar. No caso dos trabalhadores que estão, na sua atividade expostos de forma permanente a agentes nocivos à sua saúde ou à sua integridade física, não tem lei complementar, mas a própria emenda 20 determina que, enquanto essa lei complementar não sair, deve-se continuar aplicando a lei que já existe para regular essa matéria, que é a Lei 8.213, nos seus artigos 57 e 58. Então, eu posso afirmar hoje que os artigos 57 e 58 da Lei 8.213, apesar da lei ser uma lei ordinária, esses artigos 57 e 58 tratam de matéria que é reservada à lei complementar. Se tem intenção de alterar os artigos 57 e 58 da Lei 8.213, isso só pode ser feito através de lei complementar. Deixa eu ver o próximo, tá? Lei Complementar 142, de maio de 2013, regulamenta o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do regime geral. E essa lei vai entrar em vigor 6 meses, depois de sua publicação. E nós vamos ter oportunidade de conversar aqui detalhadamente sobre a aposentadoria especial. Então, vamos voltar aqui àquele slidezinho com o resumo. Então, o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição Federal trata da história de que não pode usar critérios e requisitos diferenciados para concessão de aposentadoria, a não ser nos casos de pessoas que exerçam atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, ou no caso de segurados portadores de deficiência, conforme definido em lei complementar. Aí vocês vão estar se perguntando, poxa, mas não pode usar critérios e requisitos diferenciados, mas o homem aposenta com 35 anos de tempo de contribuição, a mulher com 30, o trabalhador rural reduz a idade em 5 anos. Então, isso é diferenciar, não é? Isso é fato, tá? Isso realmente acontece e isso acontece porque a própria Constituição, nos parágrafos seguintes, que a gente vai ter a oportunidade de examinar, que fala dessa diferença de tratamento, tá? Então, já que a Constituição está determinando diferença de tempo de contribuição para homem, mulher, professor de ensino infantil, fundamental e médio, para rurais eles têm, no caso de homem e mulher, eles têm diminuição, a mulher tem 5 anos a menos no tempo de contribuição. No caso dos professores também é 30 anos para o professor, para a professora 25 anos de tempo de contribuição. No caso da aposentadoria por idade é que temos o trabalhador rural e o garimpeiro em regime de economia familiar também reduzindo a sua idade. Então existem alguns tratamentos diferenciados. Por que são admitidos? Porque a própria Constituição, ela prevê essa diferenciação de tratamento de homem, mulher, professor, tá? No caso da aposentadoria por idade dos rurais. Então, nós vamos obedecer à Constituição, ok? Então, lembrar que temos a aposentadoria especial de um lado e temos também a Constituição Federal garantindo a aposentadoria em diferentes tempos de contribuição para homem, mulher, professor, professora, tá? Então, vamos ver aqui o nosso artigo, tá? 201 da Constituição Federal, parágrafo 2º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Então, se o indivíduo ele fica idoso, 65 anos o homem, 60 a mulher, ele pagou aquele número mínimo de contribuições exigido na legislação, que a gente considera como sendo a carência, 180 contribuições, ele vai se aposentar por idade. Então, o homem completou 65 anos, a mulher 60, tem a carência exigida em lei e se aposenta por idade. Qual o valor da aposentadoria? Tá? É feita uma média dos 80% maiores salários
e depois eu vou aplicar, né, um percentual legalmente previsto para chegar na renda. Sobre a média, tá, eu aplico esse percentual. Então, basicamente, a lógica é a seguinte: a partir dos salários sobre os quais esse indivíduo contribui, eu tenho, né, algumas normas de como fazer a média. Essa média eu chamo de salário de benefício, e a partir desse salário de benefício, a lei prevê percentuais para eu chegar na renda mensal do benefício. Então, isso daqui vamos inicialmente conversar dizendo que é uma média. Depois a gente vai ver que pode ser média vezes o fator previdenciário também. Então, vejam, quando eu chego nessa renda, e no nosso exemplo nós estamos falando de aposentadoria por idade, ela não pode ser inferior ao salário mínimo. A aposentadoria é um dos benefícios que substitui o salário do indivíduo ou o rendimento do trabalho dele. Então, essa aposentadoria por idade, ela vai ter como seu menor valor um salário mínimo, tá? Um auxílio-doença, um salário mínimo. Um salário-maternidade, um salário mínimo. Porque são benefícios que substituem o salário ou o rendimento do trabalhador. Agora, se a gente estiver falando de salário-família, que são cotas pagas juntos com o salário do trabalhador, auxílio-acidente, que é uma indenização paga em virtude da redução da capacidade de trabalho provocada por um acidente. Esse auxílio-acidente é uma indenização que vai ser paga também junto com o salário do trabalhador. Então, como o salário-família e o auxílio-acidente não têm o objetivo de substituir salário nem rendimento do trabalho, o salário-família e o auxílio-acidente poderão sim ser inferiores a salário mínimo. Então, como regra, não pode ser inferior ao salário mínimo aquele benefício, tá, que substitui o salário de contribuição ou rendimento do trabalho, ok? Vamos dar uma examinada aqui, tá? Então, benefícios que substituem o salário ou rendimento: aposentadorias, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão. Então, esses não podem ser inferiores a salário mínimo. A gente vai ver mais adiante que no caso de auxílio-doença, quando o indivíduo tem duas atividades e ele se afasta somente de uma das atividades, continuando a trabalhar na outra, ele fica doente, ele não pode, né, exercer só uma delas. A outra ele pode, apesar do problema de saúde, ele pode continuar exercendo a outra atividade. Então, ele fica com o salário da atividade que ele pode exercer e com auxílio-doença por conta da atividade que, por causa da doença, ele não pode realizar. Aí eu posso ter um auxílio-doença inferior a salário mínimo, desde que somando ao salário da outra atividade, ele realmente alcance salário mínimo, tá? Depois a gente vai ver isso. Benefícios que não substituem o salário família e o auxílio-acidente. Conclusão: se esses dois benefícios não substituem o salário, eles poderão ser inferiores ao salário mínimo, sim, tá? Então aqui, gente, eu vou iniciar a próxima aula demonstrando para vocês como é a concessão do auxílio-acidente, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer na primeira aula para deixar bem claro que ele não substitui o salário e como é que funciona a concessão desse benefício. Então, nós vamos encerrar aqui e na próxima aula estaremos, né, ainda conversando sobre a Constituição Federal. Então, na aula 3, né, vamos ver as disposições previdenciárias que encontramos na Constituição Federal, ou seja, continuaremos no artigo 201. Até lá!